Para que o Brasil avance na adoção de inteligência artificial, IA, e automação nas indústrias nos próximos anos, é fundamental aumentar os investimentos públicos e privados em tecnologia e inovação. Além disso, é necessário expandir a educação tecnológica, formando mais profissionais qualificados em IA, e modernizar a infraestrutura, incluindo a implementação de redes 5G. Também será crucial criar incentivos fiscais e políticas públicas que estimulem a digitalização industrial, além de fomentar parcerias entre universidades, centros de pesquisa e indústrias para acelerar o desenvolvimento tecnológico. Nos últimos 3 anos, o avanço de outros países no uso de inteligência artificial, IA, em indústrias mecânicas e automação cresceu de maneira acelerada, consolidando o distanciamento em relação ao Brasil. A seguir, veremos os principais fatores que impulsionaram o progresso em países como Estados Unidos, Alemanha, China e Japão, e por que o Brasil ficou para trás nesse cenário. 1. Crescimento global de IA industrial. Nos últimos 3 anos, a automação inteligente com IA evoluiu substancialmente. Um relatório da McKinsey estimou que o uso de IA pode agregar até 3,5 trilhões de dólares à economia global até 2030, com indústrias mecanizadas como manufatura, logística e transporte liderando esse crescimento. Países como Alemanha, China e Estados Unidos investiram pesadamente na chamada Indústria 4.0, onde fábricas inteligentes operam de maneira autônoma, integrando máquinas automatizadas, robôs colaborativos e sistemas de IA que otimizam a produção. A Alemanha, a Indústria 4.0, é um pilar central da estratégia industrial alemã. Nos últimos 3 anos, a Alemanha investiu cerca de 40 bilhões de euros em projetos de digitalização industrial. A adoção de IA foi intensificada para melhorar a eficiência de linhas de produção, reduzindo defeitos e aumentando a customização em larga escala. O país lidera na integração de sensores, dados e automação avançada, além de programas de requalificação da força de trabalho para garantir uma transição suave. China, com o plano Made in China 2025, a China tem um dos maiores programas de automação industrial do mundo. Nos últimos 3 anos, o país se destacou como o maior mercado de robótica industrial, e o governo chinês investiu mais de 15 bilhões de dólares em IA e automação para indústrias. Empresas chinesas de tecnologia, como Huawei e Alibaba, estão liderando o desenvolvimento de plataformas de IA que integram aprendizado de máquina em fábricas e cadeias de suprimento. Estados Unidos, o investimento em IA pelos EUA também aumentou significativamente, com destaque para gigantes da tecnologia como Google, Amazon e Microsoft. Nos últimos 3 anos, startups focadas em automação industrial cresceram mais de 30%. Programas como o Advanced Manufacturing USA continuam a promover a adoção de IA em fábricas americanas, ajudando a integrar robótica avançada com plataformas de inteligência artificial que monitoram, ajustam e otimizam a produção em tempo real. Japão, conhecido por sua tradição em robótica, o Japão continua a expandir a automação nas indústrias. A pandemia de Covid-19 acelerou a adoção de IA para substituir tarefas repetitivas, e o governo japonês aumentou o incentivo para fábricas integrarem robôs dotados de inteligência artificial. O país também está explorando IA em novos setores industriais, como biotecnologia e fabricação de semicondutores. 2. Fatores impulsionadores. Nos últimos 3 anos. Nos últimos anos, a pandemia de Covid-19 também foi um catalisador para o aumento da automação em diversos países. Com a escassez de mão de obra e a necessidade de garantir distanciamento social nas fábricas, muitas empresas em países como EUA, Alemanha e China aceleraram a adoção de IA e automação. Esse contexto acelerou o que já era uma tendência em crescimento, ajudando esses países a manter a produção em níveis elevados, mesmo durante os períodos mais críticos da pandemia. Além disso, o avanço do Machine Learning, aprendizado de máquina, e do Deep Learning, aprendizado profundo, nos últimos 3 anos permitiu que máquinas fossem treinadas para realizar análises preditivas, otimizar processos e detectar falhas em tempo real. Esse tipo de inovação tem sido amplamente adotado em indústrias de manufatura, permitindo uma produção mais ágil e adaptativa.
3. Investimentos públicos e privados. Os países que lideram o avanço na IA para indústrias mecânicas não só têm uma infraestrutura robusta, como também contam com uma política governamental alinhada ao fomento da inovação. China. O governo chinês destinou bilhões para incentivar indústrias a adotarem IA, incluindo parcerias entre universidades, empresas e órgãos públicos. As províncias chinesas competem para se tornarem líderes em automação, com zonas de livre comércio que incentivam o desenvolvimento de fábricas inteligentes. A Alemanha. Com o apoio da União Europeia, a Alemanha alavancou subsídios para projetos de IA focados na automação industrial. A pandemia também trouxe novos incentivos fiscais para a modernização de fábricas, aumentando a adoção de IA nos processos produtivos. Estados Unidos. Nos EUA, programas de inovação focados em IA têm recebido grandes investimentos de capital de risco. Além disso, a administração federal destinou verbas para fortalecer a cadeia de suprimentos com soluções automatizadas e robóticas, especialmente na indústria de semicondutores e fabricação de eletrônicos. 4. O caso do Brasil. Em contraste, o Brasil enfrenta dificuldades para acompanhar esse ritmo de inovação. Embora existam iniciativas em algumas grandes empresas brasileiras, o cenário geral é marcado por baixo investimento. Nos últimos 3 anos, o investimento público e privado em IA no Brasil tem sido muito menor em comparação aos líderes globais. O orçamento destinado à pesquisa científica, incluindo IA, sofreu cortes significativos. Como resultado, o desenvolvimento de soluções inovadoras tem sido limitado. Educação tecnológica insuficiente. Embora haja programas de capacitação em IA, o número de profissionais qualificados no Brasil ainda é insuficiente para atender a demanda crescente. Programas de formação técnica, como os desenvolvidos em países como Alemanha e China, não têm sido implementados de forma ampla no Brasil. Infraestrutura defasada. Além disso, muitas empresas brasileiras carecem de infraestrutura tecnológica avançada para adotar soluções de IA, o que inclui desde a falta de conectividade rápida até equipamentos de alta performance. Falta de incentivos governamentais. Ao contrário de outros países, o Brasil carece de uma política pública robusta e centralizada para incentivar a adoção de IA nas indústrias. Planos de digitalização, como o Indústria 4.0, foram lançados, mas ainda tem pouca adesão e execução prática. 5. Perspectivas para o futuro. Se o Brasil quiser reduzir esse gap, será crucial focar em algumas áreas-chave: aumento do investimento público e privado em tecnologia e inovação. Fortalecimento da educação técnica e científica, promovendo a formação de profissionais especializados em IA e automação. Melhoria da infraestrutura tecnológica, como o 5G, que permitirá maior conectividade entre máquinas. Criação de incentivos fiscais e políticos que facilitem a modernização das indústrias e a integração da IA. Em resumo, enquanto outros países aceleraram significativamente seu uso de IA e automação industrial nos últimos 3 anos, o Brasil ainda está em uma fase inicial de adoção, com barreiras importantes a serem superadas para competir globalmente.